Bom dia, meus amados irmãos, mais um domingo diante de nós, mais uma lição da Palavra de Deus. É com alegria, com prazer, que podemos estudar em comunhão a Palavra do Senhor. Não há coisa mais sublime, mais preciosa, mais rica para o meu, para o seu, para os nossos corações. Hoje, a lição de hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo 22, os versículos de 1 a 51. Temos 51 versículos. Lógico, nós não temos nem tempo para falar sobre tudo aquilo que a palavra de Deus nos quer expressar, mas vamos ter alguns pontos chaves para nos meditarmos esta manhã. Eu espero que o irmão esteja em paz, possa sossegar o seu coração, tranquilizar a sua vida, para que o Espírito de Deus possa atuar em nossos corações mediante a sua, ou seja, a preciosa palavra de Deus ao meu, seu coração. Vamos orar. Pai querido, Tu és Deus soberano, Tu és Deus glorioso, Deus criador de todas as coisas, Tu és onipotente, todo poder pertence ao Senhor, emana do Senhor. Graças te damos, nós te louvamos e agradecemos que fizemos parte da Tua obra e parte do Teu poder mediante o agir e o operar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso queremos ser um canal de bênçãos na Tua mão. Ó Pai, fala aos nossos corações, porque nós nos calamos diante da Tua presença. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Então, como falei, segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 51. O versículo-chave, nós temos no versículo de 31, nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, Ele é o escudo de todos que nele confiam. Esse é o nosso versículo, texto áureo. E o tema é Deus é onipotente. Quando nós pensamos sobre a onipotência de Deus, logo vem na nossa mente, são duas coisas. A onipotência de Deus moral e física. Ou seja, faz parte dos atributos de Deus. Isso a gente estuda quando a gente estuda teologia, na teologia sistemática, uma matéria chamada teologia sistemática, onde a gente estuda então sobre os atributos de Deus. O que quer dizer a onipotência moral? Ou seja, esse é o relacionamento de Deus entre si. O Deus vivo, o Deus presente, quando ele se relaciona entre si mesmo. E o físico de toda a sua obra, de toda a sua criação que ele criou. Aqui então temos um cântico, aqui temos uma poesia. E essa poesia está dividida em duas questões. Primeira questão é sinonímica. Sinonímica. O que quer dizer isto, pastor? Está dividido em 3, 2, 3, 3. Ou seja, os versículos, a maioria dos versículos, tudo é dividido em 3 em 1. Isso é uma questão matemática, isso faz parte também da poesia hebraica. Muitas vezes é difícil traduzir aquilo que o autor quer falar em relação a nós. Ou seja, nós temos palavras, expressões no hebraico que nós não conseguimos traduzir no português. Mas vamos lá. E a segunda é antitética. Quando nós lemos o versículo de 27 e 28, já vamos dar uma olhada, o que diz o versículo 27 e 28, diz assim: com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostra perverso. O povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abominas. O que quer dizer isso? São uma antítese, uma contrária, ou seja, favor e contra. Então, essa poesia trabalha desta maneira. Vamos iniciar nossa lição. Eu quero fazer algumas perguntas para mexer com nossa mente, com o seu ser, com a sua vida, com aquilo que talvez você está vivendo hoje. Então, primeira pergunta: como entender que temos pessoas que vivem vitoriosamente e outras pessoas vivem numa vida de catástrofe, uma vida de pessimismo, se estão arrastando nesta vida? Como é possível? Eu sei que você conhece pessoas, talvez tenha alguém em nosso meio que diz assim: olha, a felicidade não chegou para mim. Como é possível? Segunda pergunta é um pouquinho mais dura. Quem define a nossa vida?
Quem definiu a sua vida? Quem definiu a minha vida? Quem deu essa definição da nossa vida? Vamos lá. Será que é Deus? 100%? Ou o meu nascimento, a minha vida desde pequeno? Talvez você está olhando para você talvez não consegue responder isso aqui certamente. Como Davi chegou ao ponto que ele chegou? Você consegue definir isso aí? Tem alguns segredos atrás disso, algumas mensagens, uma mensagem que eu falei sobre Davi, falei alguma coisa sobre isso. Como foi possível Davi chegar ao ponto que ele chegou? Eu pergunto a você, como você chegou ao ponto que você chegou? Ou como você não chegou ao ponto que você queria chegar? Quem quer responder, cada um de nós. Eu já respondi para mim, e você consegue responder para você isso aí? Quem define a vida? É Deus? 100%? Não. Se fosse Deus 100%, nós não tivéssemos livre-arbítrio. É Deus, tem um projeto, Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo na criação, que nós estudamos na lição de domingo passado. Aliás, muito longe, no Salmo 139 fala amplamente sobre isso, mas é minha vida. Vamos para a ciência. Vamos para a ciência. O Salmo 104, domingo, é Deus Criador. Deus criou todas as coisas, mas nós, seres humanos, fomos criados com livre-arbítrio. Aí nem sempre é fácil definir o que é a ação de Deus, o que é a minha ação. O que é a ação de Deus, a sua ação. Davi, podemos ver claramente, ele tem uma linha muito singular. Nos primeiros tempos não, mas depois, toda a ação de Davi, ele perguntou primeiro ao Senhor. E quando ele não perguntou, ele pecou, ele se lascou. Já definimos alguma coisa sobre isso. Vamos ver o que a ciência nos diz. Vamos para os valores. O meu nascimento, o seu nascimento, como foi? Ele foi satisfatório? A sua mãe lutou muito? Se o seu nascimento foi satisfatório, não houve muita luta para o nascimento, então já temos uma definição. Mas tem uma coisa mais importante ainda. Como foi sua primeira mamada? Nós mamamos, nos alimentamos do ventre da mãe. Questão do sentimento da mãe, muito indefinidamente da minha vida, da sua vida. Mas a primeira mamada foi satisfatória? Não. Eu, como pastor, já participei de muitas semanas chorando onde o bebezinho não mamava. Mãe chora, a criança chora. Isto tem reflexo lá para o futuro, para a vida deste ser. Algo que não foi satisfeito, algo que não se preencheu. Todo homem, macho, ele sonha ter uma bicicleta, uma moto e um carro. Ou seja, 3 filhos, bicicleta, moto, carro. Ele parte depois com o carro, outros vão para o avião, ainda não é tão importante. Mas essas 3 coisas definem em grande parte nós, seres humanos, como homem. Vamos para Davi. Enquanto os irmãos estavam em casa, Davi estava onde? Estava trabalhando. Cuidando do quê? As ovelhas do pai. Lá ele deu uma experiência muito, muito profunda. E antes dessa experiência, ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode falar isso de fundo da sua alma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você consegue dizer isso 100% para a sua vida? Eu consigo. Aliás, isso foi a definição que, muitos anos atrás, o Espírito de Deus definiu isso para a minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fez o quê? Mata um leão. Mata um leão está aqui no versículo de número 44. Sim, também me livraste das contendas do meu povo. O leão quer dizer povo judeu. Ele diz, Senhor, tu me livrastes. Ou seja, eu sou pastor. Todo pastor precisa cair em 3 graças. Na graça de Deus, na graça da igreja e na graça do povo, ou seja, dos vizinhos da igreja. Sem isto, não há pastoreio. Graça de Deus, graça da igreja
e a graça da comunidade, vamos dizer. Ou seja, amplamente os vizinhos. Os vizinhos precisam conhecer o pastor da localidade. Isso é graça. Davi caiu nessa graça. Ele expressa isso, essa graça. Isto muito sublime. Como Jesus nos diz, em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar, destruir. Não faz parte. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Você pode falar isso? Jesus me dá vida em abundância. Eu estou feliz, eu estou contente, estou satisfeito. Aliás, existe um verbo que não pode faltar na minha e na sua vida. Pertencer. A gente pertence a quem? Jesus. Um dia Jesus entrou no meu coração. A partir desse momento, eu tive uma experiência, eu vivi 4 anos como Jesus, meu Salvador. Só depois de 4 anos, eu tive uma nova conversão, Jesus como meu Senhor da vida. Eu creio que nós temos muitos crentes, muitas pessoas na nossa igreja, no nosso convívio, têm a mesma experiência que eu. Tem Jesus como Salvador, mas Jesus não é o Senhor da vida. Davi teve essa experiência. O Senhor é meu pastor, é meu. Isso é pertencer. Quando a gente pertence a alguém, a gente submete esta pessoa. Me faz lembrar de uma ovelha minha, uma irmã muito querida. Ela foi minha diaconisa também. Mas a vida dela não foi fácil. Eu anos tratei desta pessoa e ela não se conseguiu se recuperar 100%. Uma vida financeira estável. O que aconteceu com ela? Quando ela nasceu, em poucas palavras vou falar, quando ela nasceu, a mãe dela pegou e jogou ela nos porcos. Na fazenda, alguém soube o que ela fez, ninguém sabe quanto tempo ela ficou deitada entre os porcos. Semelhante como o profeta Elias, ele foi jogado nos leões, e os leões não abriam a boca. Deus não permitiu que os porcos comessem ela. Aí começou a vida dela. Uma pessoa pegou ela e criou ela. Você não pode imaginar o que passa numa alma de um ser humano quando isto acontece. Ou seja, na vida do ser humano, quando ele é gerado no ventre da mãe, e a mãe diz, eu não quero esta criança. Chama-se rejeição, uma das piores coisas que existe. Esta vida, tendo formas normais, ela fica patinando nesta vida. Vamos para o texto. O que nos fala o texto? Segundo Samuel, capítulo 22, é uma poesia, é um cântico. Se você olhar na Bíblia, nós temos isto aqui que está escrito aí no Salmo também, Salmo 18. Só no Salmo 18 nós temos 50 versículos, aqui temos 51 versículos, porque Davi, quando ele começa o primeiro versículo, ele fala assim, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Isso me faz refletir profundamente. Meu querido irmão, tu que estás me ouvindo, faça uma comparação de todas as orações que você ouve e que você faz diante de Deus. Como você ora? Você ora segundo as orações, os modelos na Bíblia? Pega as orações de Jesus. Ou você ora assim como você pensa? Eu creio que é tempo de nós voltarmos, de nós afinarmos a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, segundo que os homens de Deus oravam. Faça uma análise. Você vai ficar surpreso. Maneira que as pessoas oram. O jeitinho que as pessoas oram. Talvez temos tanta coisa fraca no nosso meio. Tanta coisa distante no nosso meio. Então Davi, ele fala a Deus. E disse Davi. Ou seja, aqui temos um modelo, Davi falando a Deus o que Deus fez em relação a ele. Vamos repetir isso aqui? Davi falando a Deus o que Deus fez em relação a
ele. Aí no versículo 2, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. 3 em 1. Versículo 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. O meu salvador. De violência me salvaste. Da violência me salvaste. Ou seja, aqui ele faz um resumo de tudo aquilo que aconteceu com ele. E se nós olharmos no versículo 5, porque me cercaste as ondas do mar. Ou seja, nesse salmo a gente pode dizer, ou nesse cântico a gente pode dizer, nós temos 10 vitórias de Davi sobre seus inimigos. Não tem em Israel alguém que mais venceu inimigos como Davi. Mas tem um princípio sobre isso aí. Qual é o princípio? Quando Davi foi trabalhar, quando Davi matou um leão e um urso, ele mata Golias, ele faz o quê? Ele leva a cabeça para onde? Para Jerusalém. Eu preguei sobre isso poucos dias atrás. Jerusalém estava habitado por quem? Jebuseus, grandes inimigos de Davi. Mas é uma questão profética, ele pega a cabeça e leva lá, porque ele falou, seu coração falou a Deus, este lugar vai ser o lugar do meu trono. Profecia. Quais são as profecias que você projeta sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre o reino? Querido, este é o nosso norte, essa é a nossa definição. Se a gente não projeta, a gente não tem nada. Por Jesus falou lá em João 16, vocês não têm nada, vocês não pediram. E muitas vezes a gente não sabe pedir. Jesus falou, para Tiago e João, vocês estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo. A nossa vida muitas vezes é assim. Vamos para o versículo 7. Estando em angústia. Davi passou por muitas angústias. Porque quem luta, passa por angústias. Quem luta para vencer, passa angústias. Quem não luta, não passa angústias. Porque ele está parado. Um carro parado, ele não consome. Ele não atrapalha ninguém na BR. Mas, o que anda, ele passa por angústias, ele passa por dificuldades. Versículo 8. Então se abalou e tremeu a terra. O que nós podemos ver aqui? E nós vamos findar com isso aqui, fechando o nosso estudo desta manhã. Ou seja, a terra entrou em ação para ajudar Davi. Se você ler os textos tudo, não aqui, nas 10 guerras dele, Deus mandou vespas, Deus mandou relâmpagos, Deus mandou trovões, Deus mandou granizo, ou seja, chuva de granizo, de pedra, muita pedra caiu, matou seus inimigos. Ele diz que Deus cingiu a mão dele, a espada dele, ou seja, ele louva o Senhor, ele glorifica a Deus. Versículo 11, aqui ele fala que os anjos ajudaram ele para lutar. Oh, coisa boa, meus irmãos, anjos estão aqui para nossa ajuda. Hebreus capítulo 1, versículo 14, para os escolhidos, estão aí para nos ajudar. Versículo 14, trovejou desde o céu, Senhor, ou seja, veio trovões, já falei sobre isso. Versículo 16, ele diz, o mar, a terra de Israel está cercada de 2 mares, mar Mediterrâneo e mar Ageu, ou seja, o mar também ajudou ele para a luta, ou seja, para ele vencer, e ele glorifica a Deus. Versículo 17, texto alto, enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Ou seja, as pessoas queriam afogar ele, queriam matar ele. Então, isso é um sinônimo mesmo, um por todos, todos por um. Ou seja, que ele fala aqui, e livrou-me. Então, ele reconhece, quem me livrou, quem me trouxe até aqui. E nós que somos melhor idade, não, eu não sou da melhor idade. Melhor idade era minha, quando era criança, junior, adolescente, jovem, quando vivia em casa com meu pai. Era melhor idade, não tinha preocupação nenhuma. Agora eu sou idoso, estou limitado em N coisas. Mas, o que ele diz aqui?
que ele fala? Versículo 20. Porque tinha prazer em mim. Aqui quero parar um pouco. Será que você consegue dizer, Deus tem prazer na minha vida? Que coisa linda. Eu sei que Deus tem prazer na minha vida. Eu sei o ministério que eu desenvolvi, que Deus teve prazer, me ajudou, me abençoou. Aliás, deixa eu falar uma coisa como pastor. Quando nós nos formamos, a gente tem a expectativa de pastorear uma igreja. 8 meses antes já estava definido a igreja lá em Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde ia pastorear. O que diz a ciência, a expectativa? O pastor, quando ele vai para o campo, ele tem uma expectativa muito grande. Se essa expectativa se realiza, está contento, ninguém segura mais o pastor. Mas se ele fracassa, meus irmãos, há uma luta constante. Eu trabalhei muitos anos com pastores. Trabalhei 22 anos com formando seminaristas. Quanta luta, quanta luta. Será que Deus tem prazer na sua vida? Conforme o versículo 20, versículo 21. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Será que nós chegamos ao ponto da nossa fé de dizer, Senhor, o Senhor me recompensa? Deus é um Deus que nos recompensa. Deus tem prazer em nos presentear, em encher o nosso ser, em encher a nossa vida, encher a sua vida. E o versículo 24. Aí temos uma coisa, a questão da confissão de Davi. Ele diz, Senhor, eu fui sincero diante de ti. Davi pecou, e N vezes pecou. Mas depois ele reconhece o pecado, ele confessa o seu pecado e diz, eu fui sincero, Senhor, diante de ti. A benignidade do Senhor, versículo 26, versículo 29, porque tu, Senhor, és a minha candeia, ou seja, a minha luz. Jesus é a nossa luz. E um versículo que fez parte da minha jornada. Ô meu irmão, antes de eu falar sobre isto, nós crentes, nós precisamos assimilar versículos bíblicos da palavra de Deus que fazem parte da nossa vida, a vida toda enquanto nós vivemos aqui. Tem que ser aquele fundamento da nossa fé. E aqui está um versículo que faz parte da minha vida, versículo 30. Pelo meu Deus, salto muralhas. Para mim não existem muralhas. Isso quer dar um exemplo da nossa igreja. Desde que abriu os nossos cultos agora, tem uma irmãzinha, mais ou menos da nossa idade. Desde o primeiro culto, ela senta sempre domingo de manhã, senta na mesma cadeira. Ela canta, ela louva, ela glorifica a Jesus. Ela não faltou uma vez. Eu pergunto, e os outros? Ela goza uma presença de Deus muito mais forte do que eles que estão em casa. Ela convive, ou seja, ela diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada impede a ela para ir na casa de Deus, ao louvar o Senhor. E a partir então do versículo 31, temos a palavra de Deus, o caminho do Senhor é perfeito. A partir até no final, nós temos então Davi exaltando, glorificando o poder, o agir de Deus. Então, versículo 31, que é o nosso texto áureo, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. A palavra de Deus. Meu querido amado irmão, como você está interligado com a palavra de Deus? E oração? Oração nós já falamos. Ela faz parte da sua vida. Você ama a palavra de Deus. Você tem o seu cantinho todo santo dia onde se medita na palavra de Deus. E quanto tempo você gasta? Quantos capítulos você lê por dia? Aí temos, finalizando, a toxologia. A partir do versículo 47 de 51, temos a toxologia. O que é toxo? Glória. Palavra de glorificação a Deus. Eu não vou ler esses versículos, que o meu tempo já está passando. Mas, nenhum pregador tem direito de pregar, falar sobre o Antigo Testamento, sem entrar no Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala sobre isso? Sobre o poder de Deus. Jesus fala em Mateus 28, versículo 18, Jesus diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Ponto final. Jesus tem todo o poder. Como isso se manifestou na vida de Jesus? Quero dar 3 exemplos. Vamos para o Evangelho de Marcos. Se você quer abrir Marcos capítulo 1, já vou falar sobre isso, 1, 2 e 4, versículo 4. Temos 3 manifestações do poder de Jesus. Em Marcos, é só Marcos que nós encontramos, mas especificamente algumas palavras. Então nós falamos Mateus 28, 18, Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, não existe nada impossível para Deus. Depende da minha e da nossa fé, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o Senhor. Marcos 1, versículo 21. Um endemoniado, Jesus chega a ele e diz, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. E o versículo 27, a multidão falou, que é isto? Eles não tinham visto. Primeira coisa. Já vou voltar novamente. Segundo lugar, Marcos 2, versículo 5. Ao paralítico, Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Todos os rebuliços, não quero falar sobre isso, mas versículo 12 diz, nunca tal vimos. Opa, quem pode perdoar o pecado? Jesus fez uma pergunta. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados? Ou, toma o teu leito, levanta e vai para casa. Essa precisa ter uma resposta. Aliás, Jesus fez 154 perguntas. E as pessoas fizeram 108 perguntas a Jesus. Eu não quero falar sobre isso. E em terceiro lugar, estamos no capítulo 4, versículo 39. A primeira tempestade. Temos 2 tempestades com Jesus. Se Deus quiser, um dia quero pregar ainda as 4 tempestades na Bíblia. Temos a primeira com Jesus. Quando acordaram Jesus, estava dormindo, o que Jesus fala? Cala-te e aquieta-te. O que eles responderam? Versículo 41. Quem é este? Quem é este? Então temos 3 aqui. Primeiro, Jesus é Senhor sobre o diabo. Mandou ele calar a boca e sair. Segundo, Jesus é Senhor sobre o pecado. Só Jesus pode perdoar. Ninguém de nós. Eu preciso do perdão dele. Eu tive o perdão dele. Em terceiro, a tempestade estava voltado, o diabo queria matar Jesus e seus discípulos. Ele fala a mesma palavra que ele fala ao endemoniado. Cala-te. E só dizendo, ao endemoniado falou, e sai dele, aqui diz, aquieta-te. Ou seja, Jesus é Senhor, aqui sobre a natureza. Se fechou a humanidade, o planeta Terra se fecha aqui. Este é o poder de Deus. Este é o poder de Deus que chega a cada um dos nossos corações. E aí depende como eu e você vamos viver isso no nosso dia a dia. Como nós vamos nos relacionar com Deus. Qual é a prioridade que eu busco o poder de Deus para Ele agir na minha vida? A grande questão, muitos crentes não deixam Jesus, o Deus, agir na vida deles. De nós sermos instrumento nas mãos de Deus para modificar a sociedade que nós vivemos. Fechando. Capítulo 22 de 2 Samuel, a gente pode fechar com uma palavra. Adoração. Isso que Deus ama. Eu e você, nós somos adoradores. Que Deus nos abençoe. Pai querido, Deus amado, Tu és Deus, Tu és Senhor. Obrigado. Nós queremos nos colocar diante de Ti. Usa-nos como instrumento das Tuas mãos. E nós queremos Te exaltar. Porque Tu és um Deus da guerra, o Deus da vitória, o Deus da rocha, o Deus da firmeza, o Deus da solidez, o Deus que nos dá a fé necessária para que no dia a dia podemos fazer maravilhas em Teu nome. Podemos saltar muralhas, Senhor. Nada nos impeça diante da Tua presença e do Teu agir, para que o Senhor possa ter prazer em minha e em nossas vidas e na vida da Tua igreja. Visita-nos, Pai.
Faz-nos contemplar a Tua palavra nos nossos corações. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um domingo abençoado, uma semana rica com Jesus. Amém.